aula semanal aqui com as nossas lives. Hoje o convidado é o professor Joeldson, ele já está aqui conosco. Vamos solicitar ele para a gente conversar um pouquinho sobre esporte, desde o conteúdo pedagógico até a formação de equipes na escola. Só... Deixa eu só ajeitar um negócio aqui, pessoal, rápido, pronto, voltou. Bem-vindos. Vamos começar aí com essa nossa aula. O professor Joeldson já foi convidado aqui, ele já fez a solicitação. Peço para lembrar vocês que aqui embaixo tem um sininho. Olá, Joeldson, tudo bem? Tudo bom, André? Boa tarde. Tá me ouvindo direito? O áudio tá chegando bem aí? Aqui tá ok, por aí. Tudo tranquilo. Boa tarde, pessoal. Vão entrando aí, ó, vão convidando. Aqui embaixo tem um aviãozinho, clica nele, convida teu amigo para participar dessa live, dessa aula live hoje com o professor Joeldson. Dá um coraçãozinho aí também, ajuda. Fala de onde vocês são, cidade, o que é que vocês fazem, se são estudante ou professor de educação física, se trabalha em escola assim ou não. Vai colocando nos comentários. Lembrando que nosso diálogo aqui vai ter momento que vocês fazerem as suas perguntas, né, tirar as dúvidas com o professor Joeldson. E eu já deixo o espaço agora para ele, professor Joeldson, falar um pouquinho da sua formação, professor, e também do seu trabalho, e aí a gente vai tendo esse papo de acordo com o pessoal vai entrando, tá ok? Seja bem-vindo. Beleza. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é José Joeldson Gomes, mais conhecido como professor Joeldson. Sou da cidade de Jataúba, interior de Pernambuco. Fica a 120 quilômetros de Caruaru. Sou formado em Educação Física pela Universidade Tabosa de Almeida, a antiga SES, Associação Caruaruense, e hoje é a Universidade Tabosa de Almeida, fica aqui em Caruaru. Hoje eu estou em Caruaru, mas eu sou de Jataúba. Terminei minha graduação, fiz especialização em psicopedagogia, e sou formado pela CBF como analista de desempenho de atletas. Trabalho nessa área também, voltada também para o esporte de alto rendimento. Não estou atuando profissionalmente, mas estou atuando na área de pesquisa e de debate sobre isso. Fui formador do Estado, formador de professores do Estado esse ano, do currículo de Pernambuco, aqui na GRE de Caruaru. Dou aula já há 6 anos, dou aula de educação física há 6 anos, comecei com 18 anos, fiz 24 esse ano, e continuo estudando, buscando, almejando. Existem algumas dificuldades, que é a distância entre a minha cidade e as cidades que têm universidades e tal, mas a gente faz da melhor maneira possível. Hoje eu sou professor tutor da Universidade Leonardo da Vinci, a Uniacel, sou professor do curso de bacharelado lá, de Educação Física, e estou atuando nessa área. E na educação de Jataúba, além de professor, eu sou coordenador geral do currículo. Trabalho com a questão de currículo educacional de uma forma geral, não só com a educação física, mas o currículo de uma forma geral. E é isso, é muita coisa, trabalho em cima de trabalho, e tenho também uma empresa de treinamento funcional, onde também tem esse trabalho com treinamento funcional, voltado para o lado da saúde, saindo um pouco da educação. Então é basicamente isso. Muito bom, muito bom. Em Jataúba trabalha com o município, mas tu és também professor do Estado? Não, para o Estado eu trabalhei como formador de professores. Teve algumas indicações, eu fui meio que escolhido, selecionado, fizeram o convite, e aí eu trabalhei como formador de professores do ensino fundamental, dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Mas eu não atuo no Estado, não. Me diz uma coisa, na tua formação, na formação que vocês fizeram, do Estado, para os professores da rede estadual, foram trabalhadas diversas habilidades, não é isso? E hoje o nosso tema, ele é uma habilidade específica que é esporte. Então a gente vai tratar de esporte, já tratamos com o professor Júlio de uma maneira geral, ele inclusive está na live, ele entrou, deu uma entradinha aqui, abraço ao professor Júlio. Também foi indicação, você foi indicação do professor Júlio, agradeço aí pelo nome, a gente acompanhou sua live semana passada junto ao conselho, e hoje a gente está falando sobre esporte. Me fala um pouquinho do que é teu entendimento para o esporte, como o tema desde a questão educacional até a formação de uma equipe na escola. Massa. Esse tema, ele é muito interessante de se debater,
porque em todas as formações que eu dou, algumas palestras que eu dou, a gente fala de esporte sempre naquela ideia de ensinar através de joguinhos, tal, que é uma coisa certa, mas a gente pouco fala em competição. E a competição, ela é uma área do esporte, ela faz parte do esporte. Né? O esporte ele se diferencia do jogo justamente por esse aspecto competitivo, onde já tem regras definidas e algumas habilidades que são mais específicas a nível de rendimento. Né? Você tem que melhorar e tem que fazer bem. Né? No esporte, você tem que fazer bem aquilo que você faz no jogo, né? De uma maneira mais voltada para essa questão de render mais, de fazer bem aquilo que é a sua função. Então, falar de esporte escolar é querer também trazer essa área da prática para um objetivo que seria um objetivo, pode ser um objetivo individual do aluno enquanto ser humano que almeja e gosta do esporte e pratica ela, como assuntos também voltados para o lado da educação, porque a competição ela tem algo a ensinar. E também um detalhe, eu sou coordenador dos jogos escolares aqui do meu município, então eu trabalho diretamente também com essa área de competição escolar. E outra coisa que traz à tona também é o aspecto coletivo da prática esportiva de forma, de um contexto, falando do contexto de buscar a vitória. Né? Buscar a vitória. E aí, essa questão de buscar a vitória, ele traz uma reflexão que é interessante. Quando a gente fala em esporte escolar, hoje em dia, a gente só tem duas maneiras de se falar de uma forma bem mais ampla, né? Ou o esporte é bom ou o esporte é ruim. Por quê? Porque vai dizer, não, porque o esporte ele exclui pessoas. Não é bem assim. Né? Por quê? Porque a gente tem uma cultura esportiva no Brasil ainda um pouco rasa. Né? A gente acha que esporte. É verdade. A gente acha que esporte se resume em futebol, futsal, vôlei, basquete, não é isso? E tem uma gama de esportes que a gente praticamente não fala. Né? Isso. E é interessante também a gente entender que o esporte ele é bom. O esporte ele tem em sua amplitude uma gama de atividades onde aquelas pessoas que não têm tanta habilidade motora de membros superiores, mas ela pode ter uma boa habilidade motora com membros inferiores. E por aí a gente vai tendo esses pensamentos, né? Mais assim, do senso comum, mas é basicamente isso. Quando se fala em esporte na escola, vai dizer, não, mas é bom porque incentiva o aluno a querer crescer na vida. Ah, não, mas é ruim porque exclui. Não, não existe essa ideia de é bom, é ruim. Essa discussão sempre tem. Mas a competição, o esporte e o esporte escolar, ele tem essa ideia de competir, de buscar a vitória. Sim. E aí, como se busca a vitória, aí é onde a gente pode discutir os meios que levam a isso. Né? Tem gente que acha que tem que vencer a todo custo. Tem gente já, que aí vai muito do professor, eu gosto muito de citar como o Tite fala, né? Se a gente não entra unicamente para vencer, a gente quer vencer, mas a gente entra para fazer um bom jogo. Se a gente fizer um bom jogo, a gente pode chegar à vitória. Então, assim, são essas filosofias que o esporte traz, que a gente pode trazer para a vida, né? Um ensino para a vida. E aí, a gente vai entrar em outra área do esporte escolar, que é o esporte da escola e o esporte na escola. Né? O esporte da escola é aquele que a escola oferece ao aluno. Né? É o esporte enquanto conteúdo, o esporte enquanto conhecimento científico, né? O esporte enquanto prática de vivência motora, e tem o esporte que é o esporte da escola. O esporte na escola, que é quando você traz o esporte enquanto competição e ele dentro do contexto escolar. Né? Então, aí a gente vai ter o esporte na escola enquanto conteúdo de educação física, o esporte da escola enquanto conteúdo de educação física, de forma teórica e prática, e a gente vai ter o esporte na escola, o esporte dentro da escola, de uma maneira mais competitiva, almejando títulos escolares, almejando o melhor desempenho atlético. Porque assim, muita gente acha que, não, mas se você colocar a competição dentro da escola, você vai transformar ela numa escola tradicional. Não é bem assim. Não é bem assim, porque hoje a filosofia que a gente tem do esporte não é mais uma filosofia aonde você vai... E aí a gente pode até ver hoje na evolução, a gente compara muito como é tratado o esporte fora do Brasil e o esporte no Brasil. Né? A gente vai ter alguns exemplos, como por exemplo a China. A China, que é um país onde tem um investimento alto no esporte, e eles pegam
as pessoas, crianças, veem o biotipo, analisam até a questão motora e já indicam, né, essa pessoa vai ser aquele esporte. Isso é um pensamento. Mas aí a gente vê outras potências como os Estados Unidos, que é em comparação, que são duas grandes potências, a gente vê que o esporte ali já é um incentivo para meio de educação. Se você for um bom esportista, você consegue ganhar bolsas e tal. Então, assim, vai muito do que você pensa enquanto esporte, né? Sim. E é isso que eu quero trazer como reflexão hoje, né? O esporte, ele é um fenômeno mundial. Ele é uma realidade. Ele é uma criação do homem para o homem, é uma coisa material que foi criada, e aí ela foi criada como forma de jogo, de diversão, e depois viram que era atrativo, e aí começaram a colocar competições, e aí hoje o que movimenta em meio da economia, sociedade, enfim, né, o esporte chega a ser uma religião para muita gente, né? Então, a gente tem que também ter esse pensamento de que a competição, ela existe, ela é necessária e ela é um reflexo da sociedade, né? A gente vive uma sociedade competitiva, né? A gente compete no dia a dia. Oi? Isso. É como você está dizendo, né? A gente vive numa sociedade competitiva. Então, até é importante que seja estimulada a prática esportiva dentro do ambiente escolar, para que as crianças e adolescentes consigam conviver com isso num ambiente onde ela é um ambiente de aprendizado. Então, se a gente nega o esporte, como em algum momento as políticas públicas ou as políticas educacionais negaram o esporte na sua inserção, principalmente vou trazer para o lado das escolas públicas, que eu também sou professor de escola pública, algumas gestões elas não incentivam a prática esportiva, negando às crianças das escolas públicas a participar por esse momento de formação. Então, por isso que eu acho importante, né, um debate como esse e mostrar, como você está demonstrando aí, a importância, né, da prática esportiva no ambiente escolar também. Isso, é porque assim, o que vai determinar o ensino das coisas, o que vai determinar o ensino das coisas são os modos pedagógicos e didáticos com que você lida com as coisas, né? A gente tem aí uma oportunidade muito boa, que é de trabalhar com crianças que estão em fase de desenvolvimento, de aprendizado, de curiosidade e de experimentação, né? Então, você negar, por exemplo, aí eu vou ser bem pragmático agora. Me formei em educação física, eu vou ser um treinador de futsal, que é basicamente o que a gente tem de realidade até um tempo atrás. Hoje está bem diferente, mas eu falo isso por algumas vivências de estudo que eu fiz. Você é um treinador, mas, velho, você não pode negar o aprendizado de novas práticas. Por quê? Eu não lembro o nome do pensador agora, do estudioso que falou isso, não vou lembrar o nome da referência, mas tem um estudo, e eu estudei faz tempo, mas nunca esqueci. Você evolui muito no esporte aprendendo outro. Muitas das táticas do futsal veio do hóquei da Inglaterra, por exemplo. Um exemplo, tá? Do hóquei no gelo. Tem muita tática ali, onde você aprendeu ali, viu como trouxe para um outro esporte, encaixou. O basquete também é um grande exemplo disso, né? De tática, até porque... se apropriar de outras modalidades, né? Oi? Se apropriar de outras modalidades para crescer essa modalidade específica. Isso. Assim, a gente tem aí uma oportunidade muito boa de criar novas oportunidades para nossos alunos. E a gente tem, primeiro, que por princípio de professor de educação física, quando for ensinar esportes em sua materialização completa. E não apenas escolher aquilo que eu acho mais fácil, aquilo que eu tenho mais vivência. Porque isso, primeiro que se a gente for olhar de uma maneira bem... Deixa eu ver a palavra certa para não querer ser mal interpretado. De uma maneira bem honesta, você tem que ensinar da maneira correta, entende? E aí você oportuniza e você vê que muitas coisas que você não poderia observar apenas na prática de um esporte, você observa em outro. E aí é onde você vai ter aquela didática, aquela pedagogia, aonde vai da criatividade do professor e de seu conhecimento enquanto profissional, de saber utilizar aquilo, né? Então, essas reflexões, tanto reflexões assim mais filosóficas, como reflexões mais teóricas, elas são importantes de se colocar em debate. E aí, como eu digo, eu trabalho com formação, né? Trabalhei com formação de professores, trabalho com currículo educacional. A gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente tem documentos que norteiam, né? Mas aí a gente tem também que saber
o que a gente quer enquanto profissional e a gente tem que saber lidar com as situações. E aí a gente vai entrar em outro ponto daqui a pouco, que é eu enquanto professor de educação física escolar e eu enquanto treinador de esporte escolar. Né? Aí já totalmente diferente. E aí, a gente voltando para a questão da competição, que a gente vive numa sociedade competitiva, a gente tem que entender que hoje, nos dias atuais, para que eu possa crescer na vida, eu tenho que ser primeiro melhor do que eu sou hoje. Para depois eu competir e aí ter mérito e conseguir chegar lá. Isso é o esporte. Quando você se apaixona por um esporte, você pode ver na televisão, ou na internet, ou em algum jornal, ou o professor pode falar de um esporte novo para você, e aí você começa a gostar de que eu quero fazer isso. Vá lá, treine, busque, aprenda, estude, que você vai conseguir. Ou também não. Por quê? Porque o esporte ele é tão magnífico que a derrota ela é um aprendizado para a vida. Né? O Winston Churchill dizia isso, né? Que o sucesso é você ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Você colocar na cabeça de um aluno que se ele treinar bastante, que se ele buscar, se dedicar todo dia, ele vai ser um vencedor, você está fazendo um mal muito grande para ele. Você pode dizer que se ele treinar bastante, se ele buscar, se ele viver isso no dia a dia, ele vai ter mais chance de chegar lá. Mas não significa que ele vai chegar, porque aí você pode acabar utilizando o esporte de uma maneira ruim. Aí vai de você. Você vai dizer, poxa, tentei tanto e não consegui entrar no time da escola. Aí desiste, cara. Digo, não. O esporte, ele tá aí para a gente se utilizar dele, né? Além da prática, que é uma prática gostosa, mas a gente utilizar de sua filosofia, né? E sua filosofia enquanto uma criação do homem para o homem que está materializada há tempos e que é um fenômeno mundial. Então, está em todo mundo, de diferentes modalidades. A gente tem países vizinhos aqui, como, por exemplo, a Venezuela, Cuba, né, que são países próximos, mas lá o beisebol é o esporte que domina. E o beisebol está tão próximo aqui da gente, mas no Brasil praticamente quase não se fala. É um exemplo. Aí vai entrar outro tipo de discussão. É o que eu digo. Mas a gente não tem espaço para trabalhar isso. Mas a gente não tem material. A mais. Existem as dificuldades? Existem. Não é o que eu digo, gente. O professor, muitas vezes, ele tem que tomar a iniciativa de buscar desenvolver as suas práticas. Né? Na live do CREF, a gente discutindo sobre como conseguir, em escola pública, né, ter hora de treinamento, como conseguir espaço para treinamento e como conseguir material para treinamento. Eu creio que nenhum secretário de educação, nenhum diretor, ele age de má fé. Eu acho que está ali por algum motivo, está ali porque entende. Se você souber dialogar e você tiver uma base para isso, você consegue os seus recursos. Agora vai de você. Só esperar não adianta. Aí, por exemplo, eu disse aqui, eu citei na live do CREF, a gente criou o DEF, que é um diretório de Educação Física e Esporte, todo baseado, referenciado, entrou em protocolo e disse, isso aqui, porque a gente não faz assim, vai dar resultado. Né? E aí, hoje a gente tem aqui na cidade, aqui em Jataúba, a gente vem uma crescente muito grande de modalidades diferentes de esporte praticadas dentro de escola. Por quê? Porque partiu da iniciativa também do professor. Ela vai dizer, não, mas não é meu papel é trabalhar, dar aula, o Estado é que tem que cuidar. A gente sabe, mas se a gente for querer esperar por um mundo perfeito, a gente não vai conseguir modificar o mundo que a gente tem hoje. Entende? Então é basicamente isso. A gente vai entrando num assunto do outro, baseado no esporte, mas são esses tipos de reflexões, né, que a gente tem. E aí eu posso dizer, você mora em Recife, eu moro em Jataúba. São realidades distintas. Né? As opções que você tem de locais de prática são uma. As opções que eu tenho são outras. Porém, a gente tem como ser criativo. E aí, eu lembro, foi até com o Júlio. Foi com o Júlio, quando ele estava tendo a formação do Estado, que era a formação para formadores. A gente foi lá, e aí teve uma atividade que eles davam as habilidades, e a gente tinha que ver um jeito de dar aula ali na hora. Eu não lembro o esporte que eu peguei. Eu peguei um esporte e não tinha o material lá na hora para a gente praticar. Aí eu digo, velho, vamos fazer aqui de uma maneira quando a gente possa refletir sobre ele, em sua prática, e aí eu trabalhei o esporte junto com a mímica. Entende? A gente começou a fazer ações do jogo, sem implemento,
Ação e jogo se implementam enquanto o aluno dizia o que era aquilo. Porque a gente trabalha com cultura corporal do movimento, não é um movimento, Sim. né? Então, mesmo que a Nossa gente linguagem. não materialize o esporte em sua prática de forma real e de uma forma bem estruturada, com espaço, implemento e atletas, a gente pode vivenciar ela como conhecimento. E aí, como conhecimento corporal, como conhecimento científico, né? E aí a gente pode também aglomerar a ideia do conhecimento corporal, né? De práticas corporais, de diferentes movimentos, diferentes rotações do corpo. E basicamente isso. Ô Jodson, a gente sabe uma questão histórica, né? Que a educação física ela vem passando por alterações no seu conhecimento pedagógico, né? Nas tendências pedagógicas, enfim. E a gente passa por um certo período com a tendência tecnicista e esportiva também. E até, por exemplo, no ano 2000, mais ou menos, no final do ano 2005, mais ou menos, as aulas de educação física eram divididas pelos conteúdos de esporte. Cada unidade trabalhava o professor trabalhava o esporte e assim era trabalhado o conteúdo durante o ano. Isso vem modificando e aí a gente coloca o esporte como um dos conteúdos a ser trabalhado, uma das habilidades, na verdade. E geralmente essa habilidade em algumas gerências, trabalhada no final do ano. E aí, final do ano, vem todo aquele atropelo. Vem a avaliação, os alunos vêm para a final, sobrecarga de vestibular, enfim. E aí, não seria uma das estratégias, eu sei que na nossa gerência a gente conversou, não modificou, continuou, mas não seria uma das estratégias dos gestores rever o período de alocação desse conteúdo? Eu concordo total. Realmente isso é um fato, né? É o que eu digo, a gente tem que lidar com realidade, né? Com fato. Você falou que final de ano tem formatura, tem final, tudo isso. E é a realidade que a gente tem que encarar, a gente tem que buscar modificar isso. Porque, deixa eu só interromper, desculpa. É porque assim, que eu vejo que as políticas do governo não tendenciam para a prática esportiva. Alguns que estavam no comando da educação física escolar não incentivam a prática esportiva na escola. Isso é um fato. O que acontece na minha escola, acontece em várias outras, como você mesmo disse, a questão do treinamento, que é uma coisa que a gente vai falar. E aí, quando jogam um conteúdo que é esporte, que era trabalhado como uma abordagem que é ultrapassada, né? E joga esse conteúdo para o final, isso deixa de incentivar as crianças à prática esportiva, né? As crianças não têm uma vivência dessa modalidade, desse conteúdo, e isso faz com que cada vez mais a gente perca pessoas que poderiam se direcionar a um determinado esporte. Esse é o meu ponto de vista. O que é que você acha sobre isso? Concordo com você total, né? Acho que para essa reflexão, a gente tem que entender, a pergunta, na minha opinião, seria: qual o ponto de vista que você tem do esporte enquanto prática escolar? Tá? Isso. Se a gente for entender que o esporte ele é apenas uma preparação para um fim, a gente nunca vai chegar nesse fim. Porque, na verdade, ela é um meio onde não tem fim. Porque a vivência do esporte, ela se modifica a cada prática que acontece. Porque o esporte, ele lida com evolução. Né? Então, quando você deixa, como a gente falou, para o final, a gente vai ter essa ideia de continuidade. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Jataúba, os jogos escolares aconteciam no recesso escolar. Os jogos escolares aconteciam no recesso, no mês de julho. Né? E aí, por quê? Porque não atrapalhava a aula, porque o aluno precisava sair da sala. Aí eu disse, mas por quê? Por que ele não pode sair da sala para praticar esporte em um determinado período de jogos? Né? E aí sempre ficava a prática esportiva por último, lá no final do ano. E aí, aos pouquinhos, a gente vai dizer, existe um calendário nacional de jogos escolares. Os jogos escolares é um evento nacional. Né? E a fase regional aqui da GRE, ela acontece ali entre maio e junho. E a gente faz os jogos do município em julho. Então não tem lógica. Né? Então a gente começou a refletir sobre o calendário de jogos, que vai até o fim do ano. Se a gente quer levar isso aqui a sério, a gente tem que seguir como vem vindo a nível nacional. E aí, qual é a ideia? A ideia é que isso vai acontecer um determinado prazo. Vai ser um longo prazo. Sim. Por quê? Porque para se ter competição escolar, precisa se ter atleta. Não adianta em uma cultura onde eu não tenho a prática do basquete fortemente materializada, não adianta vaga para o basquete se não vai ter atleta para competir. Entende?
Então a gente vê que algumas situações geram algumas necessidades que geram algumas evoluções. E aí a gente modificou, tirou do fim do ano o conteúdo de esportes, botou para o começo. Por quê? Porque ali, logo depois, a gente já tinha os jogos escolares. Né? E aí ficou uma coisa contínua, porque a gente não pode ter esse pensamento de uma educação engessada. E aí eu falo de uma educação engessada em todos as disciplinas. De achar que não, esse tem que ser aqui, esse tem que ser aqui. E se eu falei na primeira unidade, eu não posso mais falar na terceira. Por que não pode? Lógico que pode. Porque sempre vai ter aquele pensamento do filósofo grego, né? Que a gente nunca se banha, né, no mesmo rio duas vezes, né? As águas passam e tudo se faz novo. Então, assim, as reflexões sobre o esporte, elas devem acontecer a todo instante. Porque aí, se a gente for parar também para pensar sobre o esporte, a gente tem o conteúdo de esporte, a gente tem o conteúdo de luta, também é esporte, a gente tem ginástica, também é esporte, a gente tem jogo, que é utilizado para a prática do esporte, né? A gente vai ter aí, velho, até dança, existe competição de dança. Até a dança, sim, competição de dança. Né? Práticas corporais de aventura são esportes, entende? Agora, claro que a cada conteúdo tem suas habilidades específicas, onde a gente tem que falar, por exemplo, ginástica para todos, né? A luta enquanto pensamento filosófico, ok, mas também são práticas esportivas. Então, assim, o que você falou foi perfeito. Fim de ano não tem continuidade, porque você vai quebrar ali, e essa ideia de deixar o esporte também só para a primeira unidade, deixar só para a segunda, deixar só para a terceira, e assim como qualquer um outro conteúdo, também engessa. Né? Então a gente tem que saber lidar com as situações. Então a gente bota o esporte na primeira unidade, abre vagas para inúmeros esportes nos jogos escolares, as escolas se veem na obrigação de colocar times, porque só vai colocar duas escolas e a minha não vai, a minha também tem que ir. Então já gera professor, fale sobre handebol, que vai ter, tente montar um time de handebol, ensine sobre, né? E aí, pode ser que no primeiro ano, como a gente teve, né? A gente fez isso em 2018. Não teve uma inscrição. Não teve uma inscrição para outros esportes, a não ser futsal, futebol e a gente colocou jogos de salão também. Né? Mas não teve uma outra inscrição e abriu vaga. Quando já mudou o ano, que já viu que, tá aqui porque não bota time, aí já gera aquela, entende? Então o sucesso ele vem através disso. E você saber que você vai fazer algo que a princípio possa não dar o resultado que você espera, mas se você persistir, vai dar. Então, o tratado do esporte e o tratado de qualquer um outro conteúdo da educação física e da educação como um todo, ele não deve se engessar e servir como receita de bolo para todo mundo. Né? E dizer, não, se lá em Recife André trabalha na última unidade, eu vou trabalhar aqui também, porque eu tô falando... Não é bem assim. A gente tem que ter... Oi. Fale. Conclua. Não, a gente tem que ter um amplo pensamento enquanto profissional de práticas corporais. Né? E aí, saber lidar, ter até jogo de cintura, como a gente disse, ser desenrolado, para saber encaixar as situações e saber trabalhar com isso. Porque trabalhar com educação física não é só dominar conteúdos e práticas e repassar, não, velho. Para você trabalhar com educação física, você tem que ter jogo de cintura. Você tem que ter uma certa malandragem para lidar com situações. Né? E aí, não negar conteúdos, não negar conhecimentos e ser honesto com sua profissão e saber lidar com isso. Então vai muito... Como você falou, só para complementar aí a tua fala, essa questão da educação física, você consegue trabalhar com as diversas habilidades, independente da unidade que você está. Então, você pode linkar esporte em todos os locais. Só que aí vai, de repente, o objetivo. Por exemplo, se eu tenho na escola uma possibilidade de mostrar através de um conteúdo, vamos supor, handebol, basquete, enfim, uma modalidade que não é praticada, que não é comum do dia a dia do aluno. Se eu tenho a oportunidade, através do meu conteúdo, mostrar aquela habilidade e ele se interessar, de repente, em formar a equipe. E nessa formação de equipe, eu posso estar aumentando a carga horária de treinamento para um professor. E aí foi justamente o que você falou na questão da justificativa. Eu tenho como justificar um pedido de carga horária se eu não tenho essa carga horária na escola, que vou trazer a demanda. E aí a gente tem que linkar também que, diferente das escolas públicas, particulares, né, as privadas, que têm um incentivo maior à prática esportiva, porque eles investem em competição, né, o Estado não investe nenhum real. Se a gente não tiver que comprar a nossa bola, o material de treinamento, a equipe
não se forma Não dentro da vai, não escola, cresce. não vai, não joga, né? Não cresce. Mas E aí, infelizmente, a realidade nossa, que é de escola pública, é essa. Só que aí, o que é que a gente tem que incentivar? Que a prática esportiva seja disponibilizada. Aqui tem uma competição que chamava Olimpíada Cidadã, que era uma competição que era da região, das escolas que tinham mais riscos de violência. Então, minha escola sempre era selecionada. E assim, tinha várias modalidades esportivas. Eu escrevia meus alunos em todas as modalidades esportivas que eu podia escrever. E por diversas surpresas, eu tive um aluno que ele não tinha estatura, mas ele foi campeão de salto em altura. Então, a gente não dá oportunidade para as crianças se desenvolverem porque não existe estímulo, isso é a realidade, pelos gestores. Se não for o professor, no seu caso aí como gestor, criou uma instituição, um órgão, sei lá, alguma coisa assim, um DA, tipo DA na faculdade, né? Criou um local onde que se possa incentivar isso. Aí a pergunta vai agora, Joyce, assim, no seu ponto de vista, quais as dificuldades que a gente tem que superar para que a gente consiga acrescentar o esporte no dia a dia das nossas crianças? a primeira dificuldade que a gente tem que encarar é o comodismo cultural. Tá? É a gente se encarar, entender que a gente não vai conseguir ser bom em tudo, né? Não vai conseguir dominar todos os esportes, mas que a gente tem capacidade de se preparar e ensinar da melhor maneira possível. Então, o primeiro desafio, que é um desafio para a vida, é você tentar, no mínimo, se atualizar a cada ano quais as novas opções de práticas que eu posso trazer para dentro da escola, né? E aí, a gente debateu isso na formação, aqui na GRE de Caruaru. E aí eu peguei professores de todas as idades, professores de diferentes realidades, e a gente viu práticas, ideias que algumas pessoas tinham que eram magníficas, mas que por não se conhecer, não compartilhavam. Então, o primeiro passo é a gente buscar se atualizar, buscar conhecer, né? Trocar ideia, né? De uma maneira como a gente está fazendo aqui para todo mundo, trazer, né? Buscar se atualizar. Então, o primeiro desafio de um professor, seja qualquer ele que seja, de qualquer área que seja, é evitar o comodismo cultural, né? Sim. E eu vou abrir um parênteses aqui, né? Uma das críticas que eu faço hoje em dia é que muita gente hoje se torna professor por causa que quer ter um emprego. Né? E aí eu vou fazer o quê? Não, vou estudar na faculdade, vou passar 2 anos estudando para o concurso, vou virar professor, vou ter meu salário. Um abraço. Aí fica tranquilo. Entendeu? É uma filosofia de vida que, infelizmente, no Brasil se tornou uma cultura, né? Mas aí a gente tem que sempre lutar contra isso. Porque assim, eu sei que isso aí a gente tem que ser sincero, né? Tem muito conteúdo que a gente não gosta. Sim. Não é daquele prazer que a gente tem. Prazer acontece, né? Só que aí você tem que ser honesto e dizer, não é aquilo que eu gosto, mas aquilo que o aluno necessita aprender, né? E aí, como você falou, quando você escreveu os seus alunos e tal, e teve surpresas, né? Acho que a gente for olhar de uma forma falando de uma maneira mais apaixonada, né? O esporte, ele tem essa essência de nos surpreender, né? De criar situações onde a gente vai ver que aquela criança nos deu alegria porque ela fez algo que a gente não acreditava que ela podia fazer. Muitas vezes a gente duvida da capacidade, né? Então, é interessante isso também. E às vezes o aluno, só desculpa te interromper, dá um abraço aqui ao professor Romilson, ele é de Petrolina, tem o pessoal também aqui de Arco Verde, falou mais logo no início, e tem também aquele aluno que, às vezes, ele só tá ligado numa modalidade esportiva, né, Joelson? Por exemplo, o menino só gostava de futsal, esse menino era muito bom, que foi campeão no salto de altura, ele era um atleta muito bom no futsal, é um menino que era de destaque, estava treinando também em algumas equipes aqui de Recife, mas ele não deslumbrava outra modalidade esportiva porque não era a vivência do dia a dia da escola. Por N questões. Prática. Isso, não tinha como dar essa oportunidade, às vezes, de treinamento, mas de vivência era dada. Você está entendendo? Não tinha treinamento, mas tinha vivência. E aí ele vivenciou. Não tinha a evolução de habilidades motoras para aquele, né? Eu tô entendendo. Isso, para ele se desenvolver um atleta, entendeu? Mas ele vivenciava nas aulas, ele sabia o que era
a modalidade, tanto é que ele se inscreveu, ele sabia tudo da modalidade, era passado para ele. Mas a gente não tinha estrutura para fazer um treinamento. Aí já é outro assunto que a gente pode falar depois. Mas ele não tinha essa vivência. E quantos alunos, por não ter vivência em algumas modalidades esportivas, se perdem como atleta, né? Porque a escola não oferta essa oportunidade. Então, é isso, pô. É isso. Então, a gente tem que lidar com esse desafio, né? Enquanto profissional da educação física, enquanto professor da educação física escolar, de tentar não cair no comodismo, né? Que, infelizmente, é uma realidade também, né? Mas aí, eu vou dizer agora outra dificuldade, né? Talvez seja a dificuldade de políticas públicas para a educação esportiva, né? Sim. A gente tem que encarar essa realidade. A gente sabe que o incentivo ele é muito abaixo daquilo que deveria ser. E aí a gente vê potências mundiais, né, dentro do esporte, onde há o incentivo. E esse incentivo, além de ser para o professor, ele tem que ser para o aluno também. Né? Sim. Porque na vida a gente luta para ter algo. Né? Então, o reconhecimento enquanto praticante de esporte, ele tem que ser reconhecido também. Né? O professor ele tem que ser reconhecido com o quê? Com carga horária de treinamento, né? Com um bom salário, com material para se trabalhar, com local para se trabalhar, né? Com o respaldo da escola, do gestor, do secretário, da gerência. O reconhecimento ele não é só salário, não é só você aumentar o salário. É importante, mas tem que ter também todo esse respaldo de dizer, cara, você precisa de quê? Trabalho. Isso. Porque também tem muitos professores que acabam pegando desgosto, porque tenta, e parece que ninguém quer dar nenhum isso aqui, né? E a questão de políticas públicas voltada para a educação esportiva, ela é uma realidade, né? A gente vê os jogos escolares aí, a cada ano sai uma modalidade. Futebol de campo não tem mais nos Jogos de Pernambuco. O ano passado a gente não teve. Não teve, esse ano também não ia ter, se eu não me engano. Né? Assim, e o esporte que é mais praticado no Brasil, pô. Não é? Assim, muita gente fala assim, não vai ter campo, porque as escolas não têm campo para treinar. Mas a realidade é que o menino já tem campo na comunidade. Aqui, por exemplo, minha escola mesmo, os alunos que participavam do campo, a maioria, vamos dizer, 100% da equipe, jogava junto na comunidade. Então, assim, não precisava necessariamente estar treinando. Eu ia para o treinamento, dar orientação dele na hora do jogo, das instruções com o professor habilitado, dava orientação, mas incentivar a prática do esporte, que já é a vivência dele, está tirando a vivência dele, né? E aí você, como você bem mesmo falou, essa questão de política pública eu também acho importante. Aí você vê as modalidades, como por exemplo, basquete está se acabando, aqui na região metropolitana, as escolas públicas não têm mais basquete. Handebol, o ano passado só teve uma equipe de handebol, masculino e feminino. Se for falar de escola estadual, do ensino das categorias menores, né, do Mirim, por exemplo, não existe praticamente equipes. E aí vai justamente nesse ponto que você trata, né? Falta de incentivo. Aí, vê, a gente tem aí, deixa eu ver como é que eu posso falar de maneira bem sucinta, porque eu sou um pouco prolixo, assim, eu vou viajando nas ideias, mas... Manda bala. Mas... As adaptações, a gente sabe que se a gente for pegar o esporte ao pé da letra, ele tem que ter o local apropriado para a prática, ele tem que estar lá todo mundo uniformizado, identificado, tem que ter toda a questão de segurança, tem que ter tudo isso. A gente sabe que para se ser esporte tem que ser isso. Mas a gente não tem condições de fazer como deve ser feito, a gente tem que fazer pelo menos da melhor maneira possível. A gente vai trabalhar atletismo. A gente não tem uma pista de atletismo. Velho, eu vou dar um exemplo meu, né? Tem o terrão, de campo de terrão, mede, vê se dá 50 metros, faz 2 voltas, já são 100. Entende? Não precisa ter todas as linhas. A pista. Faz no olhômetro, deixa o menino correr e ver como é massa. Uma reflexão que eu tive com minha turma do bacharel. Pronto, Clênio é aluno meu do bacharel. Clênio que está aí na live, ele é aluno meu do bacharel. A gente... Abraço aí o pessoal, todo mundo está entrando aí. Aproveita, tem um aviãozinho, manda pro teu colega de turma, de faculdade, manda pro teu amigo, pra gente
debater ainda, tem um tempinho para a gente debater sobre o esporte. Tem o coração aí, ó, curte, que é importante também para divulgar para mais gente. E manda a tua dúvida aí, professor Joel, está aqui para ajudar a gente. Então, voltando à reflexão, a gente estava dando aula em Brejo da Amado de Deus, né, que é uma cidade vizinha de Jataúba, e eu disse, e toda vez que eu viajo para dar aula, eu vejo um monte de gente correndo na pista, tá? Correndo dentro da cidade. Aí eu sentei coisa, gente, vamos refletir. Né? O esporte está aqui em Brejo. Né? Como é que ele acontece? Aí não tem campeonato de futsal, tem campeonato de futebol, pá. Digo, mas vamos refletir como profissional da educação física que a gente vai ser, que vocês vão ser. Qual o esporte que mais cresce hoje em Brejo? Que mais cresce? O que vem tendo mais evolução? Qual a prática esportiva que mais cresce? A prática esportiva. A futsal, eu acho que não. Vocês já perceberam quantas pessoas tem correndo na rua aí? Pessoas que em uma semana corre 2 km, já bota a meta para 5, daqui a pouco está em 10, e pega gosto, e vai praticando, e vai superando seus limites, e vai adquirindo saúde, e vai praticando, e vai estudando sobre. O atletismo está crescendo de um jeito grande. E aí, e como você falou, é a prática comunitária. Agora, pega os profissionais habilitados que observam isso e começam a estudar o atletismo inserido na sociedade. E aí o atletismo praticado de uma forma não treinada, mas vivenciada, porque eles estão correndo por um objetivo. Eles querem atingir uma quilometragem. Né? Então, pega essa prática, traz ela para dentro do contexto escolar, faz com que os alunos reflitam. Pergunta a seu pai se ele é acostumado a correr. Aí vai ter 2 ou 3 alunos na sala. Não, meu pai corre todo dia. Pergunta o que é que ele corre. Pergunta qual é o objetivo dele. E aí você já vai ter uma nova geração onde vai entender que de uma prática, que poderia ser até uma prática comunitária apenas de vivência, busca de saúde, de lazer, pode ser uma prática esportiva que pode ser inserida. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar social também do que está acontecendo ao redor. Né? Eita, tem um monte de pessoas correndo na pista. É um começo. Quantas pessoas corriam na pista? Aí sim, aí claro. Não é porque elas correm, porque conhecem o atletismo, porque são fã de Usain Bolt, ou quero ser. Não é isso. Não é isso. Mas elas estão correndo por objetivo. Pode ser de lazer, pode ser de saúde. Mas estão. Ponto, estão. Vamos ver o que leva a isso e vamos ver como a gente pode trabalhar isso dentro da escola, contexto escolar. E aí vai gerando, entende? E aí, até incentivar eles essa prática também, né? Como você está falando. Então, é isso. Basicamente isso. Ó, o Júlio colocou uma contribuição aí que ele fala justamente do reconhecimento do esporte, né, como um direito social. E está, inclusive, na Constituição também, na Unesco, aí, desde 78. E ainda hoje a gente tem essa dificuldade de trabalhar as modalidades esportivas dentro da escola. E aí, como você mesmo estava falando agora, você linkar, às vezes, aquele povo que está correndo ali de volta na praça lá, ele está fazendo uma modalidade esportiva que, de conhecimento dele, não tem esse conhecimento, não sabe o que é. Estão correndo porque tem um objetivo diferente. Mas aí, como eu posso fazer com meus alunos? Linkar aquela corrida e fazer aquele tipo de treinamento com um objetivo esportivo. Não é isso? E isso é interessante porque é algo que está se materializando agora. Aí, claro, eu estou falando da realidade que eu vivo, que é Jataúba, Brejo da Amado de Deus, início da por aqui. Antigamente, a gente não via isso, entende? Não via pessoas na rua correndo. Né? E está se materializando agora. A gente está pegando isso, crescendo no momento. Né? Então, melhor do que estudar a história de como foi, a gente pode estudar durante a história. Entende? E aí, você vai trazer para o aluno uma perspectiva de curiosidade de estudo sobre aquilo. Porque vai dizer, por que as pessoas correm? Aí a gente vai ter um monte de assunto que pode ser trabalhado dentro da escola, desde o lazer, a saúde, a prática, o que chama de obesidade, porque tem mais gordinho correndo que magrinho, entendeu? E aí, a reflexão ela é dada pelo ponto de vista do que o professor tem de conhecimento social também. O professor não se baseia só dentro de 4 paredes dentro de uma escola. Né? Se ele não entender o contexto, e a educação física mais ainda, se ele não entender o contexto que o aluno está ali inserido, ele não vai ter esse jogo de cintura para poder lidar com diversas situações. Mesmo coisa de um professor de português não entender o dialeto da zona rural da cidade que ele convive. Isso. E até quem está
Você agora foi bem direto, né? Realmente é isso que acontece. E aí a gente tem que também pensar também os três direcionamentos do esporte dentro da escola, né? Tem o esporte educacional, o esporte de rendimento e o esporte de saúde. Não é isso? Então, como é que eu vou trabalhar essas três modalidades esportivas? Aí eu venho naquele assunto. Em apenas uma unidade, que é uma unidade que geralmente já está no final, e eu não tenho como eu vou abordar esses três fatos. Lembrando que esporte de rendimento, ele não é obrigatório nas escolas. Né? O esporte de rendimento... Esporte de rendimento é o quê? O esporte de rendimento dentro do ambiente escolar, ele não é obrigatório. Você não é obrigatório você ter o esporte de rendimento. Mas aí eu trato como esporte necessário. Porque através de esporte de rendimento eu vou trabalhar as regras, comportamento, discussões sobre vencedor, como você mesmo falou já, vencedor, como vencer, saber vencer, né? Porque não adianta você apenas saber perder, mas tem que saber como eu vou... Você falou isso até na live do CREF, né? Uma palestra que você teve com o Tite. Fala aí sobre isso. Às vezes eu olho pro lado aqui, é porque eu tô com o computador, aí eu separo algumas... Eu também. Eu também. Algumas referências que eu gosto de utilizar, né? E aí, tem uma situação de... É bom para mostrar que o professor de educação física estuda. Oxe, menino, estuda bastante. Inclusive, eu tô com o meu TCC aberto aqui, que foi sobre esporte e competição na educação física escolar, e tem uma citação aqui de Skyler Medeiros e Sá, que ele fala que o ensino de esportes antes, durante e depois das competições é um desafio para os professores de educação física, já que assim o esporte torna-se um meio de educação e não um fim de competição. Você entende que a educação, e a gente está falando sobre isso, a educação física escolar, quando a gente trabalha esporte, a prática de esporte, como você estava falando, não é uma obrigação ter o rendimento, né? Mas você tem competições, né? Onde quem entra quer vencer. Com certeza. Quem entra quer vencer, né? Então, como fala a situação, durante e depois de competições, o esporte é um desafio, porque ele se torna um meio de educação e não um fim de competição. A competição, ela não é o fim, né? Não é uma preparação para ganhar o campeonato e pronto. Não. Eu vou dar um exemplo de que aconteceu comigo na escola da rede privada que eu trabalhei em 2018. Preparei o time, a gente treinou, competindo na liga escolar, que é uma competição voltada só para escolas privadas. A gente chegou no jogo, todo mundo ansioso. É a primeira vez que a escola tinha saído para jogar fora, eu nunca tinha ido. Levei, fiz o esforço total. A gente jogou, depois de ter se preparado pra caramba, a gente perdeu de 5-2, se eu não me engano. E os alunos começaram a chorar. E a gente treinou tanto. E aí a gente tem que saber lidar com a situação. Eu digo, gente, graças a Deus que vocês estão chorando. Porque vocês estão reconhecendo que vocês fizeram por onde. Mas fazer por onde nem sempre é o suficiente. Né? Se vocês estivessem achando bom, eu teria me preocupado. Porque toda a derrota da vida de vocês iam estar achando bom. Velho, faz parte da vida. Aí todo mundo chama de... Gente, chore. A gente treinou muito. A gente poderia ter feito um jogo melhor. Só que aí existem situações de jogo que a gente não conhecia o outro time, a gente não sabia como ela atacava. A gente se preparou com o entendimento de enfrentar uma equipe onde ela se adaptasse ao nosso jogo. Mas a situação levaram para uma situação diferente. E vocês estão vivenciando isso. E é importante. E aí na hora eles... É verdade. A gente tem que treinar mais. E ano que vem a gente ganha. A gente vai batalhar por isso. Então entender que o esporte, a competição, ele é um fim educacional para a vida. Com certeza. Para a vida. E aí, se na hora também eu dissesse, para de chorar, minha gente, que besteira. Aí acabaria piorando a situação. Então eu digo, gente, é isso mesmo. Eu estaria mais triste ainda se vocês estivessem achando bom ter perdido. Mas a competição não é o fim de tudo. Aprender com a vida faz parte. E a vida não é só feita de vitórias, né? Durante o nosso caminho vai ter várias derrotas. Dá um abraço aqui a Nádia, aqui, que ela está falando sobre o conteúdo da Proativa, as lives da Proativa. Muito obrigado aí pelo retorno, é importante. Gabi também. E eu só, nesse ponto que você está tocando, eu tenho uma experiência também o ano passado. O passado foi um retrasado. Rapidão.
teve um momento que os jogos daqui foi depois do São João. Era o São João. E o menino que era um atleta meu atleta, ele foi para Caruaru para trabalhar lá, né? Para trabalhar com os parentes. E não deu tempo dele chegar. E o regulamento ele previa uma coisa que tinha que ter uma quantidade de atletas para a gente poder participar. Então, assim, eu cheguei lá, pessoal. Mas depois eu conto. Passei por isso. Mas pessoal, a gente está com um atleta a menos. A gente vai jogar. A gente vai jogar para cumprir o jogo, porque a gente está aqui, está presente, a gente se preparou o ano todinho. A gente vai jogar, mas independente do resultado, o placar não vai ser invertido. E aí a gente vai ganhar a pontuação de derrota. Mesmo a gente pensando, né? Professor, não quero jogar mais, não quero jogar. Aí, parem com isso. É uma competição onde todos vão jogar. Teve esse jogo aqui, a gente não vai cumprir, mas vão ter mais 2 jogos. Se a gente vencer os 2 jogos, a gente pode se classificar. Aí eu tentei dar um ânimo a ele, porque os meninos não pensam, né? Eles não são preparados para esses momentos. Mesmo a gente falando, eles não são preparados. E aí a gente jogou, venceu o jogo, né? Aí eu poderia ter vencido por mais, que a equipe que jogou contra a gente era inferior, e ganhou os outros 2 jogos. E acabou não se classificando por saldo de gol. Aí eu lembrei para eles, lembra, se a gente ter jogado o primeiro jogo, do jeito que a gente treinou, a gente tinha se classificado. E é isso, só o detalhe. Aí, velho, tem uma citação aqui de Montagnier e Scalia, que é um livro sobre pedagogia do esporte, né, de 2013 esse livro, que ele fala que a pedagogia da competição deve entender o valor da humanização das relações interpessoais em detrimento da escravização do resultado. Quando você fica escravizado do resultado, você acha que deve se vencer a qualquer custo. Eu já presenciei cada situação em competição escolar que realmente olhava assim, digo, não é necessário isso. Não tem necessidade disso. Quando você escraviza o resultado, você acaba trazendo uma situação que vai acabar, você está dando com a vida de uma pessoa, primeiramente. E tratar de esporte também faz parte disso, porque é uma paixão que ela tem naquela prática. Você escravizar por resultado. Então a pedagogia da competição deve entender o valor da humanização. Né, de vamos jogar, gente. A gente vê até, mesmo que a gente saiba que não deve ser, mas vamos jogar, né? Vamos jogar. Até para respeitar o outro, né, que tá lá. Até para respeitar o outro que veio também para o jogo, né? Ninguém sabe como foi, se foi difícil para eles virem ou não. Vamos praticar isso, né? Agora sim, existem situações e situações, né? Eu sou de Jataúba, como eu falei, eu sou de 120 quilômetros de Caruaru. A competição regional, ela acontece em Caruaru. Dá mais ou menos 1h30 de viagem de carro baixo, como a gente diz, né? De carro convencional. Para vir para os jogos, a prefeitura disponibilizou o ônibus escolar. Ele não passa de 70 quilômetros. E eu não sei se você conhece, mas tem a feira de Santa Cruz do Capibaribe e tem a feira de Toritama, que são feiras enormes, moda centro, enfim, que vai para o Brasil todo. O jogo da gente foi numa segunda-feira, que é dia de feira, às 8 da manhã. Sendo que a gente ia a 70 quilômetros, a 120 quilômetros de distância. E eu tentei mudar a hora do jogo, não dava mais, a tabela estava feita. E gente, a gente vai sair daqui 5h30 da manhã. Quando deu 5h30, meus alunos lá. 5h30 da manhã, a maioria nem dormiu de ansioso. A gente viajou, chegou em Santa Cruz, palmadinha. Chegou em Toritama. Quando deu 7h50, a gente entra na cidade de Caruaru, que é o Sesc. A gente tinha 15 minutos de tolerância. A gente tinha até 8h15 para chegar. Quem estava lá viu. A gente chegou lá. Era 8h17. A gente se vestiu dentro do busão já para descer e já com essa identidade. Quando a gente chegou, o coordenador dos jogos não sabia, né? Poxa, cara, vocês chegaram essa hora aqui. Quando eu expliquei a situação, o cara só não fez chorar, pô. Ele me pediu tanta desculpa. Esse rapaz, eu não sabia que era assim. O treinador do outro time, ele disse, eu aceito o atraso deles, vamos jogar valendo. Então, tem situações, tem professores que entendem, né? E o cara pediu... O olhar pedagógico, né? Entende? Aí, só que isso, não, mas tem um regulamento, né? Aconteceu assim. Enfim, foi um momento assim onde eu vi que há pessoas, né, que sabem que o valor do esporte ele vai além do resultado. O cara poderia muito bem dizer, eu ganhei o jogo, um abraço. Entendeu? Mas é isso, pô. E são situações que a gente enfrenta durante a vida, né? Oi. São situações que o esporte ensina, né? Ensina. Aí meus alunos, eles viram e disse, aí eles disseram, ô professor, mesmo eles sabem que já ganharam, eles querem correr o risco de perder.
Eu digo para você ver que jogar é mais importante do que propriamente vencer. Né? A vitória é uma consequência. A Com vitória certeza. é uma consequência do que foi trabalhado. E muitas vezes é uma consequência que não é justa. A gente tem muitos exemplos de times que jogam melhor que outros, mas que saem com resultado. Sim. Né? Beleza, ó, Gerson, a gente tem uns 4 minutos. Conteúdo de esporte é um conteúdo muito interessante. Na verdade, não só o esporte, mas que é o assunto que a gente está específico agora. Acho que é conteúdo da educação física e da educação física escolar, a gente tem muita coisa para discutir. Pensando nisso que a gente criou, a Proativa criou o Mindset da Educação Física Escolar, que são cursos, formações, onde a gente trabalha o conteúdo específico da educação física de uma forma teórica prática, né, voltada para a prática da escola, dentro da escola. E aí a gente vai organizar, a gente está se reorganizando devido a tudo essa pandemia, mas essas live aulas da Proativa, a gente tem uma duração geralmente de 1 hora, e aí esporte tem muita coisa que a gente poderia trabalhar ainda. Pode ser que a gente marque um outro encontro para a gente debater outros detalhes que você acredita ter sido importante trabalhar e não foi trabalhado nesse momento aqui com a gente. Mas eu, de antemão, gostaria de já te agradecer a tua disponibilidade. Desde quando a gente falou a primeira vez com você, você foi bem solícito e a gente vê que você é um jovem que também é um amante da profissão de educação física e que a Proativa também vai estar de portas abertas para sempre que possível ajudar. Esse é o papel nosso, nesse momento que a gente está passando de pandemia, trazer conteúdos, como o pessoal falou aí, importantes para o desenvolvimento pessoal também, né? E aí a gente traz as abordagens esportivas como nesse sentido. E eu, mais uma vez, em nome da Proativa Eventos, te agradeço a disponibilidade e deixo esse momento para você também dar as suas considerações finais e agradecer. Então, eu quero agradecer, né, a Proativa, a você, a Júlio, que me falou de mim para vocês, né? Agradecer a oportunidade. Né? Como você falou, eu sou um amante da minha profissão. Né? O que eu puder fazer enquanto profissional, eu vou fazer. Eu estudo para isso. Né? Eu sei que tem muita coisa que eu ainda não sei. Às vezes eu entro num assunto e entro em outro. Eu reconheço esse lado meu, que eu entro em muitos assuntos assim, eu sou meio viajoso, um pouco. É bom. Eu tenho TDAH. Aí pronto. Mas assim, eu gosto de expor meus pensamentos. Né? Eu sei que daqui para o fim da minha carreira eu vou mudar muitas vezes eles. Mas assim, eu gosto sempre de expor. Gosto quando as pessoas criticam, elogiam, enfim. Né? Então, obrigado pela oportunidade, né, de poder mostrar meus pensamentos e tal. E quero dizer que, se precisar também, a gente está aí para ajudar. Tá? A gente está aí para ajudar. E obrigado de verdade à Proativa, obrigado a você, obrigado a Júlio, obrigado a todos que assistiram a live. E dizer que para mim é um prazer falar sobre a educação física, é um prazer. Então, muito obrigado, me desculpem aí as gaguejadas, os erros, as viajadas que às vezes eu dou, mas isso aí eu sou bem tranquilo com isso, já aceitei, deixei. Então, a gente vai melhorando aos poucos. Faz parte. A gente só aprende errando e tentando. Né? Vou só tirar uma selfie aqui contigo para a gente postar no nosso history lá e a gente finaliza aqui, tá? Deixa só a hora do sorriso. Tô bonito. Eu não posso nem ajeitar o cabelo, bicho. Eita, tira aí. Vê se consegue tirar um print aí. Eu não tô conseguindo, não. Espera aí, só um minuto. Consigo. Consegue aí. Foi. Valeu, Gerson. Muito obrigado. Obrigado, André. Sucesso aí, companheiro. Tchau, tchau. Até mais. Sucesso pra nós. Abraço.